Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Aleluia. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Poucos sabem essa música. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vamos todo mundo junto? Você pode declarar isso em nome de Jesus? Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Aleluia. Se eu andar em sua luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Aí seu irmão ficou chateado, porque ele olhou e disse assim: só para você? Tem nada para mim? Aí você vai olhar para ele e vai dizer assim: vitória a Deus dará a ti, eu sei. Agora ele ficou feliz. Vitória a Deus dará a ti, eu sei. Se andares em sua luz e confiares só em Jesus, vitória a Deus dará a ti, eu sei. Olha como ele ficou feliz, dá uma olhada para ele. Ele ficou até sorrindo. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Vamos orar? Jesus, fale conosco nessa noite. Obrigado por esse culto, obrigado por essa oportunidade de expressarmos nossa adoração, nossos cânticos, nossas orações. E agora, Pai, oramos para que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações. Espírito Santo, dá-nos sabedoria e revelação, espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento da sua vontade. Abre os nossos olhos, Senhor. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Então dá-nos uma mente espiritual, dá-nos a mente de Cristo. Queremos ser tocados pela Tua palavra. Ah, Senhor, fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. E quem pode, diga amém. Amém. O tema da mensagem: resista ao diabo. Ainda, irmãos, que de uma forma clara o texto nos diz que você tem um inimigo declarado. Todos nós lutamos contra um mesmo inimigo. A gente muitas vezes, irmãos, tenta ignorar essa verdade. Mas eu quero dizer, queira você ou não, aceite você ou não, acredite você ou não, você tem um inimigo que trabalha para te destruir, cujo único objetivo, propósito é eliminar, é matar, é causar o caos, a desgraça, a ruína, a miséria
na vida de todo ser humano, por um único motivo: fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Só por isso, ele arde em ira, e ele deseja a todo custo eliminar e acabar com todos nós. Ele anseia, eu posso dizer assim, que ele vive por isso. O único objetivo dele é exatamente esse. E esse inimigo, queridos, ele não pode ser ignorado. A Bíblia diz: o nosso inimigo, o diabo. Tem gente que diz assim: credo, não gosto nem de falar do nome dele, nem de ouvir, mas você, meu irmão, não pode ignorá-lo. Não é o fato de você dizer assim: não quero falar, que vai deixar de existir algum ataque sobre nós, sobre você. Não é o fato de dizermos: não vou nem dar crédito a isso, que vai impedir alguém a vivenciar essa guerra. Todos nós estamos nela. E a Bíblia mostra, irmãos, que apesar desse inimigo ser o inimigo caído, a Bíblia diz que ele foi precipitado. Jesus disse assim: eu via Satanás caindo do céu como um raio. Ele caiu da sua posição de autoridade, ele caiu da sua posição que Deus o havia colocado, mas eu quero dizer que ele ainda possui poderes maiores do que os de qualquer ser humano ou de qualquer exército humano. Satanás, ele ainda tem um grande poder. Nós vamos ver isso em vários textos da Bíblia. Inclusive, a Bíblia relata que o poder do anticristo para realizar sinais e prodígios vem de uma fonte, que é o próprio diabo. Então não podemos ignorar a sua larga experiência, a sua astúcia. Tem gente que acha que Satanás é bobinho. Não, irmão, ninguém pode ignorar a sua astúcia. Paulo diz que não ignoramos os seus ardis, não ignoramos a sua capacidade de raciocinar, de planejar, de arquitetar o mal contra o homem. Ele trabalha com planejamento, irmãos. Satanás trabalha com inteligência e baseado na sua larga experiência. A tentação que ele derrubou o homem lá atrás, ele continua usando estratégias inovadoras, usando todo o poder criativo que ele tem para a maldade, para continuar lançando homens na ruína e na perdição. Então não podemos ignorá-lo, porque ele é mestre na arte do engano e na arte da sedução. Satanás continua tentando homens e mulheres, e derrubando homens e mulheres, que a gente pode dizer assim: esse homem é de Deus, você não está enganado, é verdade. Mas a astúcia, a sedução, é tão grande que ele continua derrubando muitas pessoas através da sua artimanha, do seu engano e da sua sedução. E eu quero dizer, irmãos, que ele não tem pressa. Ele trabalha de forma paciente, organizando as oportunidades que ele usará amanhã para fazer o que ele intenta fazer. Então ele não tem pressa para derrubar a pessoa hoje, ele vai minando aos poucos, ele vai trabalhando sutilmente, ele vai trabalhando, preparando o terreno para, por fim, levar aquela pessoa à ruína. Então, irmãos, é certo que a gente não pode sair daqui hoje ignorando essa realidade. Nós estamos em uma guerra cósmica. Nós estamos em uma guerra cujo inimigo não pode ser visto a olhos naturais, mas tão real quanto a pessoa que senta do nosso lado, que a gente pode ver, pegar, palpar, sentir. É esse inimigo com o qual lidamos. Tem um animal que gosta, e eu, por muitas vezes, utilizei a figura dele de forma errada. Ele gosta de esconder a cabeça no buraco. Qual é o nome dele? Avestruz. E a gente imagina que o avestruz, ele enfia a cabeça no buraco para tentar se esconder de um problema. Certo ou errado? Errado. Não é por isso. O avestruz, ele enfia a cabeça na terra porque é uma maneira de ele ouvir
os passos do adversário, ouvir os passos do predador, que muitas vezes vem contra ele. E aquela plumagem que ele coloca para cima dá um aspecto, muitas vezes, para o predador de um arbusto. Então ele consegue se safar. Mas ele enfia a cabeça na terra, não é para se esconder do problema, mas é para perceber a que distância o seu inimigo está. Irmãos, se até os animais criam estratégias para perceber a ação do inimigo deles, meu irmão, por que nós, crentes, muitas vezes estamos comendo mosca? Por que nós, crentes, muitas vezes estamos como que desapercebidos, ignorando essa realidade? Ou achando assim, não, isso é coisa de crente bilolado, crente bitolado, crente radical, que fica vendo capeta em tudo. Eu não estou propagando isso. Foi difícil essa, não fechei. Foi difícil, essa daí eu confesso. Então, irmãos, se eles não ignoram, por que a gente ignora? E eu quero, irmãos, trazer aqui rapidamente, relembrá-lo, algumas estratégias antigas de Satanás, que ele tem derrubado muita gente hoje. Apesar de antigas, ele tem derrubado pessoas hoje. Um certo pastor, ele fez uma coisa curiosa na internet, usando a IA, a inteligência artificial. E ele fez uma pergunta à inteligência artificial. E a pergunta foi: se você fosse Satanás, isso para a inteligência artificial, quais estratégias você usaria para acabar, para arrancar, para destruir da face da terra os cristãos? Pronto, foi essa pergunta feita. E a inteligência artificial, olha o que ela respondeu. Eu trouxe aqui para te apresentar, talvez você não tenha visto, mas para a gente refletir um pouco sobre isso. Olha o que é que ela respondeu. Se eu fosse Satanás, a estratégia mais eficaz para destruir os cristãos seria enganar e desviar as pessoas sutilmente. Veja, Satanás não tem pressa. De uma forma sutil, trabalhando passo a passo, e usaria métodos ou meios parecerem inofensivos e até atraentes. Então, Satanás não vem de cauda, chifre, tridente, e dizendo assim, vou te matar. Então, ele vem bem afeiçoado. Paulo diz que Satanás ele pode se transformar até em anjo de luz, para enganar os escolhidos. Então, irmãos, Satanás ele tem suas maneiras que aparentemente são inofensivas e também sedutoras. E aqui a inteligência artificial não foi um teólogo, não foi um doutor em divindades, foi uma inteligência artificial. Ela colocou algumas maneiras, se ela fosse Satanás, para acabar com a nossa vida na terra, como cristãos. E ela colocou a primeira maneira, divisão e discórdia. Como Satanás agiria, e eu digo, ele age assim, para destruir os cristãos. Primeiro, trazendo divisão e discórdias, incentivando a divisão dentro da igreja, gerando conflitos sobre várias questões teológicas, questões políticas. Quantas igrejas nessa época de política dividiram, racharam, porque uma parte da igreja apoia fulano, outra parte da igreja apoia Beltrano, e fica aquele pé de guerra dentro da igreja. Questões culturais, e isso enfraqueceria a união dos cristãos. Qual é o propósito? Enfraquecer a nossa união, gerando dificuldade na colaboração mútua. Irmãos, o que é que faz da gente ser o que é, senão a unidade? Senão cada parte, cada membro desempenhando a sua função.
para o bem do corpo. Imagine que um único membro do seu corpo, ou um único órgão do seu corpo, resolvesse parar de funcionar, você teria sérias dificuldades em se organizar, caso isso fosse possível, porque se fosse um órgão vital que resolvesse parar de funcionar, estaríamos mortos. Satanás usa essa estratégia. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 12, 25. Eu preciso correr e eu preciso que você me acompanhe. Mateus 12, 25 diz assim: mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá, ou ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Veja, palavras de Jesus. Mas para quem ele estava falando? Não era para a igreja. Os líderes estavam culpando ou colocando sobre Jesus o fato dele expulsar demônios, dizendo que o poder que ele usava para isso era emanado do próprio Beelzebul, do próprio diabo. Jesus diz assim: vocês são doidos, nem o diabo cai nessa esparrela. O diabo, o seu império, tem organização e tem unidade. Você acha que Satanás está dividido contra si mesmo? Jesus está inferindo que no reino das trevas não tem briga, não tem disputa. No império dele, de Satanás, não tem guerra interna, porque Jesus disse: se ele fizer isso, o reino dele cai, o império dele rui. Irmão, você parou para pensar que a gente está um passo atrás do império das trevas? Porque muitas vezes nós, igreja, estamos brigando dentro do nosso arraial. Nós estamos com contendas, com confusão, com situações mal resolvidas, com barreiras, com resistências, com mágoas. E nós precisamos mudar essa história, irmãos, porque nós estamos diretamente caindo em uma das principais armas de Satanás, é a divisão e a discórdia. E nós não podemos ceder a isso. Nós precisamos batalhar, fazer morrer o nosso eu, engolir o nosso orgulho, perdoar mesmo que você ache que foi injustiçado, perdoar mesmo que ninguém venha te pedir perdão. Você e eu precisamos perdoar, porque todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. E se a igreja chegou até aqui, irmãos, é porque há um movimento do céu, pelo Espírito Santo de Deus, que trabalha para trazer unidade no corpo. E nós precisamos zelar por isso. Eu não vou me voltar contra meu irmão. Meu inimigo não é o meu irmão. Meu inimigo não é a minha igreja. Meu inimigo é diabo, é Satanás. E contra ele é que eu tenho que lutar. Quem está entendendo diz amém. Segunda estratégia, a inteligência artificial colocou o relativismo moral. Veja bem, promoveram a mentalidade de relativismo moral, onde os valores bíblicos são vistos como antiquados e desnecessários, convencendo as pessoas de que tudo é válido. Pode viver do jeito que você quiser, desde que você seja feliz. Deus quer ver a sua felicidade. Nossa, que discurso mais herético, que discurso mais antibíblico, de Deus querer ver você feliz. Ô mimadinho do céu, mimadinho de Jeová, que quer ser a pessoa mais feliz. O que vale é o que Deus quer. Ele morreu para eu ser feliz. Mentira! Deus morreu para você ser salvo, para você ser liberto do pecado, dessa nhaca do pecado. E nós não podemos, irmãos, cair nessa esparrela, dessa mentalidade moderna, de que tem princípios tem igreja que não fala mais de santidade, de pureza moral. Não pode, pastor, porque isso afasta as pessoas, afasta quem não é crente.
Afasta o populacho, afasta os que estão, mas não são, nem todo mundo que está é. Esses daí vão sumir, esses daí vão embora, porque eles vão procurar um lugar, e está cheio aí, irmãos, de lugar que prega isso. E é um casa-descasa. Está feliz com ele, não? Separa bem. Casa com outro. Está feliz de novo, não? Separa de novo. Até 70 vezes 7. Vai lá. E fica aquela coisa louca. Ah, pastor, isso daí é porque na época que foi escrito, tem nada de na época, irmão. Pecado era antes e continua sendo hoje. Então, princípios morais, éticos, muitas vezes colocados como antiquados. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, diz assim: pois virá o tempo, e já chegou. Diga, já chegou. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Veja, não vai suportar a doutrina sadia. As pessoas não vão querer ouvir o que é certo. Não é que vão suportar a falsa doutrina, não. Não vão suportar a doutrina sadia. Não suportarão. Por conta disso, eles vão se rodear de mestres. Então vai ter muitos mestres. Vai ter muita gente para pregar a falsa doutrina. Cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Eles vão se recusar. Não quero ouvir isso daí. Não me agrada esse discurso. Não é palatável. Não é doce. Não traz alegria. Eu vim aqui na igreja para me levantar. E o pastor prega uma palavra, muitas vezes, que me confronta. Glória a Deus por isso. Irmãos, se a Bíblia não me confrontar mais, então eu não estou lendo mais da maneira correta. A Bíblia precisa me confrontar. Diga para quem está do seu lado: deixa a Bíblia te dar uns nocautes, meu irmão. Deixa a Bíblia te jogar no chão de vez em quando. Deixa a Bíblia te fazer chorar. Terceira estratégia: distrações e materialismo. Usar o consumismo e a busca incessante por bens materiais. Sucesso como distração. Isso faria com que os cristãos colocassem seus objetivos pessoais e confortos acima da fé e da comunhão com Deus. Então, esse evangelho da prosperidade, que te faz imaginar que se você chegar com um carro usado na igreja, você não é um servo de Deus. Que se você não trocar sua mobília todo ano, você não tem orado, serva, como deveria. E essa mentalidade, irmãos, tem gerado pessoas ávidas pelo lucro. Você acha que não tem isso? Não, irmão, tem muito crente envolvido com as bets, os tigrinhos, jogando aí para ganhar dinheiro. Irmãos, o amor ao dinheiro continua sendo a raiz de todos os males. O índice de divórcio tem aumentado por conta das bets. As idas ao supermercado têm caído, porque as pessoas têm feito apostas ao invés de comprar comida para dentro de casa. E a família está indo pro buraco. E o que está enlaçado vai dizer assim: não, mas uma hora eu consigo, uma hora eu vou conseguir, vou ganhar muito dinheiro. Vai afundar cada vez mais. Irmãos, essa mentalidade que você precisa dar à sua vida agora. Você não pode parar de trabalhar. Seu nome é trabalho, seu sobrenome é hora extra. Você precisa virar as noites trabalhando, você precisa ficar doido para ganhar muito dinheiro. Não é porque está faltando nada na sua casa, não. É porque você quer ficar rico. Atropelando princípios. Porque se for da maneira correta, meu irmão, é Deus quem enriquece.
Então, se você for da maneira correta, trabalhando, ganhando ali, fazendo honestamente, mas tem gente que se envereda por caminhos tortos para conseguir os seus objetivos de ficar rico. Cuidado, meu irmão, Satanás continua agindo dentro dessa área. Tudo isso te darei. Olha a glória desses reinos. Se você prostrado me adorar, vou te dar, vou te fazer famoso, famosa. E tem um monte de crentezinho aí, cabeça oca, querendo ser influencer. Eu quero ganhar likes, pastor, curtidas para ganhar dinheiro. Não me preocupa. Se essa for a sua única forma de entender que pode ganhar dinheiro. Pode. Nós temos visto aí a ascensão. Mas, irmãos, está demais. Tem gente que não quer mais trabalhar, não quer mais estudar. Aí ficam as menininhas falando besteira. Sabe nem o que está falando. Sabe nem o que está falando. Ai! E parece que quanto mais idiota for o vídeo, mais like ganha. Quanto mais emburrecido é o que a pessoa fala, mais as pessoas riem da cara do sujeito e dizem, vou dar um like para essa anta, para essa topeira. E ele fica feliz. Nossa, eu ganhei 200 likes hoje. É porque estão achando que você é burro. E o pior é quando eles descobrem que é verdade. Satanás está usando distrações, irmão. Quero a fama, pastor. Quero ganhar no The Voice. Eu quero ganhar no fama. Eu quero ser famoso. E aí tem um monte de gente que começa bem. Canta, irmãos, cada música linda para Jesus. Depois está cantando para o diabo. Irmãos, é a sedução da fama. Veja, eu não estou falando nada contra você usar os seus talentos. Use mesmo para a glória de Deus. Veja, para a glória de Deus. Você usando seus talentos da maneira correta, você vai glorificar a Deus. Agora, qual é o seu objetivo? Eu quero ir além da forma, eu quero ir na essência, na motivação. Por que você está fazendo o que faz? Distrações, desinformação, diga desinformação. Meu irmão, Satanás trabalha com a desinformação. Então, ele colocou como uma estratégia. Tem nada novo, irmão. A desinformação para espalhar falsas doutrinas, diluindo a verdade bíblica com ensinamentos enganosos que parecem corretos à primeira vista, mas desviam as pessoas da essência da fé. Desinformação. A pessoa não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, e qualquer coisinha que ele ouve, alguém falando, usando um texto bíblico fora do contexto, ou de forma incompleta, a pessoa diz assim, é isso. Irmãos, tem uma difusão de uma doutrina. Pastor Luciano Subirá, um tempo atrás, ele percorreu o Brasil, pregando em todos os estados praticamente. Nós participamos aqui em Contagem. Ele veio e ele deu um livro. Nós fizemos uma inscrição, ele deu livros para as pessoas, uns tijolos assim, irmãos, de estudo que ele fez sobre uma doutrina muito linda pregada em muitas igrejas hoje, mas uma falsa doutrina chamada hipergraça. A hipergraça é uma mescla de verdades com isenção de verdades. Então, por exemplo, só para você entender, Jesus ele recebe uma mulher pega em adultério. E Jesus aqui mostra nessa passagem a maneira como a graça encararia aquele fato do pecado. Ela poderia ter sido morta pela lei. E Jesus diz assim para aquela mulher, eu não te condeno. Então, a hipergraça isola, coloca entre parênteses essa expressão, eu não te condeno. Onde estão os teus acusadores? Está tudo bem, tranquilo. Deus não vai te condenar. Você está debaixo da graça e não da lei. Isolou uma verdade. Porque Jesus não falou apenas isso. Ele diz, vá
Hã? E não peques mais. Não está sendo mais dita essa segunda parte. Então a hipergraça é aquela que coloca Deus como aquele senhorzinho bonzinho, que vai deixar todo mundo passar por debaixo da roleta, que vai dar todo mundo uma carta de liberdade, dizendo assim, pode, filho, pode pecar. Você acredita que tem jovens que brincam, movidos pelo evangelho da hipergraça, eles brincam sobre quando vão desviar? Eu estou querendo desviar no mês que vem. Vou passar um mês desviado, depois eu volto. Irmãos, olha que absurdo está chegando esse ensinamento. Pode parecer uma coisa boba, mas isso tem levado muita gente para um outro evangelho. Desinformação. Crente não está lendo mais a Bíblia, está lendo numa ótica incompleta, só o que lhe agrada, só as promessas que lhe fazem sentir-se bem. Irmãos, nós precisamos estudar todo o conselho de Deus, que Deus fala para mim. A outra maneira, ceticismo e dúvida. Diga ceticismo e dúvida. É a maneira que Satanás ainda usa. O que é isso? Ele vai incentivar as pessoas a duvidarem da fé, das Escrituras, promovendo uma confiança excessiva na ciência e na razão humana, como únicas fontes da verdade. Então está lá o crente, está lendo, chuva de bênção está caindo aqui. Ô Jailton, desliga o climatizar só no de cima. Talvez você está aqui embaixo e dizendo assim, Deus está derramando uma chuva. Está pingando aqui o climatizador. Não era para desligar, não. É só o azul. Vê se você consegue. Isso, olha para mim aqui, olha para mim, senão a gente vai derreter, né? Obrigado, Jailton. Irmãos, incentivar o ceticismo em relação à sua fé. E a gente fica naquele negócio. A ciência fala o que com relação a isso? Baixa por 25. Não, peraí. Só um minuto, irmãos. Obrigado, Jailton. É porque aqui tem um macete interessante. Isso. Olhe para quem está do seu lado e diga, Deus é bom. Para de olhar para o pastor. É aqui, ó. Pronto, baixa por 20. Isso. Eu já reportei esse probleminha aqui, tá, irmãos? Vai ser resolvido. Dê glória a Deus aí, meu irmão. Você está no ao vivo, aqui não tem filtro. Aqui é direto. Então, irmãos, ceticismo, porque Satanás trabalha isso, para tirar a credibilidade das Escrituras. Aí fica o crente lá, o que é que a ciência diz? Mas tem comprovação científica? E lê a Bíblia dizendo assim, como é que o mar seca? Mas ressurreição. Irmãos, o liberalismo teológico acabou com as igrejas na Europa. Porque lá eles não acreditam no sobrenatural, não acreditam em coisas como ressurreição, não acreditam em milagres, não acreditam em nada disso, porque não pode ser comprovado cientificamente, pastor. É claro que não dá. Milagre é sobrenatural. Não tem como se provar pela ciência. Tem que haver repetição, tem que haver um estudo de caso para ser uma tese científica, para se provar cientificamente. Milagre não se prova cientificamente. Deus não se explica cientificamente, nem pela razão humana. Por isso que as pessoas olham para o crente e dizem assim, é doido. É doido. É doido por quê? Porque não está dentro dos padrões científicos, do certo e do errado. Nós cremos no que a Bíblia diz. Eu lembro da história do menininho que chegou na sala de aula e o personagem mais instigante que cada um tinha para trazer na hora da aula. Um disse assim, eu gosto do Super-Homem, eu gosto do Batman. E outro foi dizendo, eu gosto desse, eu gosto do Thor, eu gosto daquele outro, eu gosto daquele outro. E o menininho disse assim, eu gosto do Jonas. Filho de crente é uma bênção. Vem para a escola bíblica dominical. Eu gosto do Jonas. A professora, Jonas? Por que Jonas?
Ah, Jonas tem uma história muito legal. Jonas, ele desobedeceu a Deus, e aí Deus mandou um peixe e pá, engoliu Jonas. E a professora ouvindo aquilo, os menininhos rindo dele. E a professora diz assim: como é que você sabe que o peixe engoliu Jonas? Aí diz: porque a Bíblia diz. Aí disse assim: e como é que você prova? Olha aí, tem argumento científico? Como é que você prova? Ele disse assim: ô professora, quando eu chegar no céu, eu pergunto para o Jonas: Jonas, foi verdade? A professora riu e disse assim: e se o Jonas foi para o inferno? Aí disse: a senhora pergunta. Pronto. É assim, irmão, não tem como explicar. Não, se for para aplaudir, vamos aplaudir direito, vamos aplaudir bom. Aí. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim: pela fé. Hebreus 11, 3. Pela fé. Vai lá, Dai. 11, 3 de Hebreus. Pela fé. Bota lá. Vamos ler? Pronto, volta para a primeira parte. Como é que a gente entende? É pela razão? É pela fé. Pela fé entendemos. Como é que o crente entende? É pela fé. Tem como provar isso cientificamente? Tem como provar isso pela razão? Deus criou uma coisa do nada. Todo mundo cria a partir de alguma coisa. Eu pego a matéria bruta, matéria-prima, e a partir dela, seja o aço, o níquel, seja o metal, seja a borracha, eu vou criar algo. Ele cria a partir de alguma coisa. E Deus criou a partir do quê? Do nada. Deus disse assim: está aqui, haja. Pronto. Pela fé entendemos que os mundos foram criados, de maneira que o visível foi feito a partir do invisível. Deus não teve a partir do qual. Ele é o início, Ele é o princípio de tudo. E Ele o cria de acordo com a sua própria vontade. E pela fé, quem é crente entende. Pela razão, quem não é crente fica doido, pirado, tentando provar que foi uma grande explosão, e pum, e criou, e aquela coisa toda, enrola, irmão, para tentar forçar uma verdade. Olha para quem está do teu lado, vê se parece com um chimpanzé essa pessoa. Irmão, pelo amor de Deus, oh, me ajuda aí. Irmão, tem uma tese lá que eu estudei quando eu era da escola, que diz que é a lei do uso e do desuso. Quem lembra desse negócio? Que o pescoço da girafa no início era curtinho, mas ela não achava mais comida rasteira, e ela teve que ir comendo nas árvores, e foi esticando o pescocinho, e aí virou um pescoção, porque ela usou muito. Pensou se fosse assim? A pessoa se fosse desse jeito? Irmãos, e a ciência está aí, muitas vezes ajuda. Não estou aqui negando, nem apedrejando a ciência, não. Mas eu estou dizendo que quando entra na questão de fé, esse não é o terreno não, meu irmão. Não é o terreno não. É pela fé que a gente entende. Diga glória a Deus. E eu estou caminhando para o final, irmãos, perseguição social e cultural. Diga perseguição social e cultural. Olha qual é a estratégia. Atenção, universitários. Quem é universitário aqui? Muito bem. E quem vai ser universitário? E quem já foi universitário? Olha o que é que ele diz: fazer com que o cristianismo seja mal visto na sociedade, estigmatizando a fé cristã como intolerante, antiquada e radical.
Isso desencorajaria as pessoas a se identificarem como cristãos. Aí tem um cristão na faculdade que ninguém sabe que ele é crente, porque tem medo. Porque a fé lá dentro está estigmatizada. Se ele disser que é crente, ele vai sofrer um bullying violento, ele vai ser rechaçado, ele vai ser rejeitado, ninguém vai querer ele no grupo, ninguém vai fazer trabalho com ele, vai ser uma perseguição translocada, a pessoa vai entrar em depressão, é uma pressão. E ali esmagando a identidade da pessoa, desencorajando pessoas a se identificarem como cristãos, por meio da rejeição e da discriminação. É uma estratégia muito usada em meios acadêmicos. Não é só lá não, mas lá também usa muito essa estratégia. Se for crente, prepare-se. Aí você diz assim, e aí, pastor? E aí eu vou te responder de acordo com Mateus capítulo 5, versículo 11. Mateus 5,11 diz assim: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Mentindo, veja, a expressão é mentira. Vão inventar calúnia, vão inventar história, vão tripudiar sobre a sua fé, sobre você. Jesus diz no verso 12: chorem, se angustiem, desesperem. É isso? Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É fácil, irmão, viver nesse mundo? Não. É fácil, corajosamente, levar a fé que tem? Irmão, tem crente que vai levando, assim, nas escondidas, no relativismo, na aceitação de tudo, mas se for se posicionar, vai enfrentar perseguição, vai enfrentar mentira, vai enfrentar insulto. Mas Jesus está dizendo para nós hoje, como disse naquele sermão: alegre-se e exulte, porque é grande. Diga comigo, é grande. Diga mais uma vez, é grande. Mais uma vez, é grande a nossa recompensa, mas não é na terra, é no céu. Aqui, meu irmão, não tem recompensa não. Aqui vai ser lapada, aqui vai ser insulto, aqui vai ser rechaçamento, aqui vai ser ódio. É engraçado, desde sempre foi assim. A oposição diz que nós cristãos somos aqueles que odeiam, que discriminam, que maltratam, mas vai dizer que você é cristão e vê de onde vem isso tudo. E a última estratégia que ele usa para eliminar os cristãos da terra, a acabar conosco, é o individualismo espiritual. Diga, individualismo espiritual. Incentivar uma espiritualidade sem comunidade. Então você pode ser crente solo, único, na sua casa, trancado no seu quarto, como ermitão. Você não precisa de igreja, você não precisa de comunidade de fé, você não precisa desses irmãos. Você não precisa de pastores, você não precisa de nada disso, porque você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Então, irmãos, cada um buscando seu próprio caminho, sem suporte de uma comunidade de fé, o resultado é que isso isolaria as pessoas e as tornariam mais vulneráveis a desvios. É muito fácil, muito mais fácil,
tirar alguém que está caminhando sozinho, do que alguém que está caminhando em grupo, numa comunidade. E eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 10, versículo 25. Para que você vai numa igreja? Para que você está envolvido numa comunidade? Você não precisa disso. Você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo, e você tem conhecimento. Vive sua vida tranquilo, sozinho. E aí vem Hebreus, e na sua simplicidade o autor diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que um dia se aproxima. A ideia é, quanto mais perto da volta de Jesus estamos, mais da comunidade de fé nós precisamos. Mais perto uns dos outros nós precisamos estar. Mais abertos à admoestação, ao conselho, à repreensão, ao confronto. Porque, do contrário, irmãos, nós tornamo-nos vulneráveis, acomodados, tranquilos em relação à nossa própria conduta. Não tem ninguém a quem prestar contas, não tem ninguém para nos desafiar, nos encorajar, nos confrontar, nos sacudir, não tem ninguém que aponte o pecado do nosso coração, como Natã apontou de Davi. Não tem ninguém, nos sentimos sozinhos, endeusados, na nossa pretensa espiritualidade, e vamos cair. Quanto mais que eu vejo que o dia está se aproximando, Jesus está voltando, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Eu preciso estar numa comunidade. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Tem muito problema numa comunidade. Tem problemas que a gente precisa vencer, como nós vimos aqui. É uma estratégia de Satanás usar contenda, usar problemas, situaçõezinhas, e a gente fica chateado, magoado. Mas deixa eu dizer uma coisa, não é razão para a gente deixar de congregar. Pastor, eu não gosto da sua pregação. Quando você prega, eu dá vontade de eu correr, eu não gosto. Então, irmão, procura uma igreja bíblica. Você não precisa necessariamente estar na Hebron, mas procure uma igreja que você saiba que a Bíblia é pregada. Mas eu estou falando isso porque não é porque eu estou querendo que ninguém saia, não, viu, irmão? Viu? Viu, crente? Você não ficar dizendo aquela palavra. Pastor olhou para mim, então vou falar olhando para o teto. Então, irmãos, não podemos usar situações para deixar de congregar, para ficar em casa, para dizer assim, vou assistir online, começo na Lagoinha, passo para outra, para Rios, passo para do fulano tal, para o pastor Beltrano, é uma bênção, pastor, eu vou assistindo os cultos tudinho, numa noite eu passo por umas 10 igrejas, você não passou por nenhuma, irmão, você não esteve em contato com nenhuma diretamente. Eu preciso estar junto, eu preciso olhar nos olhos, eu preciso receber um abraço, eu preciso que o irmão olhe para mim e diz assim, você sumiu, varão, está bem? E sem ficar com raiva. O irmão me perguntou se eu estava sumido. É lógico que você estava. Que bom que o irmão perguntou, senti sua falta. Pior é quando não sente mais a nossa falta, irmão. Por isso que eu incentivo, olha para quem está do seu lado, para você perceber quem é essa pessoa, conhecer quem é essa pessoa. E quando ela faltar, você sentir a falta dela. A gente precisa disso, admoestar, se juntar e prestar contas. Nós precisamos de uma comunidade de fé. Essas estratégias, seriam focadas não em uma destruição direta, mas em minar lentamente os fundamentos da fé, deixando as pessoas desmotivadas, divididas e distraídas do verdadeiro propósito cristão. Deixa eu dizer uma coisa.
Isso foi uma inteligência artificial. Não foi um teólogo, um doutor das Escrituras. O que eu quero dizer é que está na cara. Tudo isso que eu falei não é novo para ninguém. E ainda assim a gente cai. E eu finalizo lembrando a você: esteja firme na fé. Amém? Firme na fé, o texto de Pedro vai dizer isso. Olha, seja sóbrio, não se embriague com as coisas da vida, com as filosofias da vida, com as ideologias do mundo, não se embriague com aqueles discursos de felicidade sem renúncia, de felicidade sem sacrifício, sem cruz. Não tem, irmãos, isso, e a gente fica embriagado e perde a sobriedade. Vamos voltar para a Bíblia, vamos voltar para a oração constante. Meu irmão tem que orar, meu irmão tem que ler a Bíblia, tem que participar de uma comunidade. Vamos voltar o nosso coração para Jesus, porque Satanás, ele está à procura de uma oportunidade. Ele ruge, rodeando como leão, procurando a quem possa destruir. Se ele encontrar uma oportunidade, uma vulnerabilidade, ele vai fazer o que ele sempre quis: destruir. É o que diz o texto: procurando alguém para devorar. Resista firme na fé. Resista firme na fé. Eu queria orar com você. Fecha seus olhos por um instante. Vença. Meu irmão, vença. Pastor, eu preciso tomar uma direção na minha vida, eu preciso me posicionar. Se posicione, meu irmão. Se posicione, minha irmã. O diabo não está brincando de ser diabo, mas tem crente brincando de ser crente. Brinca não. Não seja mais um a entrar na lista dos desigrejados ou dos desviados. Você vai ser perseguido, você vai ser insultado, você vai ser caluniado, você vai ser mal compreendido, você vai ser um monte de coisa, mas a sua recompensa é grande no céu. No céu. Toma uma decisão hoje, uma decisão firme, intencional. Satanás quer te vencer pelo cansaço, pela exaustão. Vai minando, trabalhando devagarzinho para a gente ceder. Não aceita isso, não aceita isso. Fecha seus olhos. Apaga aí a luz, irmão Tião, para a gente ficar mais à vontade para orar. Apaga aqui, Jair, por favor. Pede ao Senhor: Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim. Me ajuda a passar por essas lutas que eu tenho enfrentado. Sem olhar para trás, Senhor. Me deixa cair em estratégias tão antigas, mas que continuam me seduzindo. Coloca a mão no seu coração, sentado como você está. Vamos orar. Pai, o diabo, nosso adversário, ele não desistiu do seu propósito. Ele continua intentando destruir. Senhor, uma inteligência artificial sabe como ele pode fazer isso. E nós cristãos estamos ignorando. Estamos desapercebidos dessas estratégias, dessas artimanhas tão antigas, mas tão sedutoras ainda, tão convincentes de que é o melhor para nós. Ó Deus, abre os nossos olhos nessa noite. Ó Deus, inquieta o nosso coração nessa noite. Ó Deus, tira a gente desse estado de marasmo, de conformidade com a nossa condição.
Oh Deus, nos desperta. Oh Deus, dá sonho que faz a gente acordar na madrugada desesperado por uma mudança de vida. Levanta pessoas que a gente nem conhece para trazer aquela palavra, conserta o teu caminho. Oh Deus, acorda-nos. Porque não queremos fazer parte de uma grande lista daqueles que caíram. Daqueles que caminhavam bem, mas foram derrubados, porque deixaram de se aperceber. Nos ajude, Pai. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Nós nos rendemos a Ti nessa noite. Nós nos entregamos a Ti nessa noite, porque o Senhor se entregou por nós. O Senhor veio para destruir as obras de Satanás. Então nós queremos estar ligados ao Senhor. Nós queremos estar ligados à vontade do Senhor. Porque se Satanás quer nos destruir, quem será destruído será ele. Não pelo nosso poder, mas pelo poder do nosso Jesus que morreu e ressuscitou. Senhor, nessa noite, levanta-nos como teu povo, levanta-nos de forma ousada, levanta-nos de forma intrépida. Não queremos ser, Senhor, acovardados com as retaliações deste mundo, Pai. Não queremos ficar acabrunhados, Senhor, nos escondendo. A nossa luta, diz a Tua palavra, existe uma luta, Senhor, a ser travada. Por isso que o Senhor levantou um exército, o Senhor levantou guerreiros. Meu irmão, é noite que o Senhor está nos chamando para uma tomada de posição. Por isso eu queria que a gente terminasse essa oração de pé. Fique de pé no seu lugar. A gente vai cear daqui a alguns minutinhos. Jair, tu já pode entregar as bandejas, mas eu quero fazer essa oração. Ei, meu irmão, tem crente que está se mantendo naquele estado de covardia. Não está se posicionando, não está dando uma guinada na vida porque está temeroso, está com medo, está indeciso. Já acabou, deixa eu dizer uma coisa, irmão. Já acabou o tempo da indecisão. Ou é ou não é. Ou vai ou não vai. Ou rompe ou não rompe. Vamos acabar com isso. Deus, já tem esse tempo que eu estou caminhando. Já é hora de se posicionar. Para de ficar em cima do muro. É hora de dizer, eu sou cristão. Satanás, você não vai me derrubar. Crentinho mimado não, meu irmão. Olha só, Satanás anda em derredor rugindo, está amedrontando, tem muito crente amedrontado, debaixo dos lençóis, com medo. Fique firme na fé, resista o diabo, e ele fugirá de você. Quem tem que fugir não é você, quem tem que fugir é o diabo. Você vai ficar firme. Amém. Dê a mão quem está do seu lado e diga assim, meu irmão, você vai ficar firme. Vamos orar junto agora. Dá a mão quem está à sua direita, dá a mão quem está à sua esquerda. Vamos fazer uma oração ao Senhor nessa hora. Igreja do Senhor, exército do Deus vivo, povo santificado, lavado, comprado pelo sangue de Jesus. Vamos sair da caverna. Vamos sair do esconderijo. Vamos nos posicionar. Da carabalabarabaçô, de rabacatarababababacheri, andarabalabarababá. Ei, meu Deus, há um derramar, Senhor, de uma unção de coragem. É crente que não vai sair correndo com o rugido do falso leão. Na caramanaia se, de canamanaia.
Jesus disse: o príncipe deste mundo está vindo contra mim. O príncipe deste mundo está vindo contra mim. O príncipe deste mundo está vindo contra mim. E ele não tem nada na minha vida. Não tem brecha. Não tem oportunidade para ele. Meu irmão, é hora de fechar as brechas. Ei, crente, é hora de fechar as brechas. Tem brecha aí? Tem oportunidade aí na tua vida? Cada um examina a si mesmo. Tem brecha sendo dada. Está brigado com a esposa. Está brigado com o marido. Não tem nem mais alegria, nem mais encontros. Conserta hoje. Meu irmão, tem casal que Satanás está querendo derrubar. Porque nem mais encontros de alegria tem mais. Está entendendo o que eu estou dizendo? Está dormindo para um lado, outro para o outro. Satanás está dizendo assim: vou colocar a pombagira no meio. Está amarrado em nome de Jesus. Começa a coçar as costas do seu marido. Começa a dar carinho para sua esposa. Começa reconciliando hoje. Deixa Deus te enchendo de ousadia, de fé. Se posiciona agora. Não espera amanhã não. É agora. Dá uma tapa na cara do diabo. Envergonha ele hoje. Pai, teu povo está aqui, o teu exército está de pé. Teu exército está de pé. Ei, Deus está falando para filhos de crente. Filhos de crente. A fé do seu pai não vai te salvar. A fé da tua mãe não vai levar você para o céu. Você precisa tomar uma posição na sua vida e ser um crente de verdade. Você tem modelo em casa. Você precisa tomar uma decisão hoje. Seja crente de verdade. Você que anda se escondendo na sua escola, Jesus vai se envergonhar daqueles que se envergonharam dele. Você não me confessou diante dos homens, também eu não te confessarei diante do Pai. Vamos dar uma sacudida em nós hoje. Vamos dar uma sacudida em nós hoje. Diga: Deus, chega, hoje eu me posiciono. Satanás não vai me derrubar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço uma unção de ousadia. Gente, crente que não ora, crente que não lê Bíblia, Deus, dá fome. Dá fome, dá fome, dá fome, dá fome, dá fome pela tua presença. Decanamanaia sore candarabalabarabababachore candalabarabalabarababassu. Rei calabana xarabalabassou. Deus, em nome de Jesus. Crente que fica o dia todo criticando a igreja, criticando o povo de Deus. Irmão, Satanás já tem gente para fazer isso. Ele não precisa de você. Não precisa. Você vai encontrar muitos defeitos da igreja, mas não seja a tua boca sair aí propagando.
Abençoe, ore pela sua igreja. Ore pela sua igreja. Deus me fala de ceticismo, irmão. Satanás colocou um invólucro no coração de muitos. Quando existe o movimento do céu, a pessoa se fecha. A pessoa resiste. E começa a vir aquela série de palavras na cabeça. Isso é tudo coisa de doido. Isso é tudo coisa de crente radical. Eu sou um crente moderado. Eu sou um crente equilibrado. Eu sou um crente que nem estou frio, nem estou quente. Eu estou morninho. O morninho Jesus vomita. Para de ficar nesse estado. Qualquer movimento do céu que você acha que não, você começa a dizer, isso não é de Deus não. Tem uma pessoa do meu lado aqui, e você fica assim, isso não é de Deus não. Para de olhar para o que Deus está fazendo na vida do outro. Olha para o que Deus está deixando de fazer na sua vida. Você fica olhando tanto para o outro que Deus não está fazendo nada em você. Vamos nos arrepender, gente? Vamos nos arrepender? Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Senhor Jesus, eu oro nessa noite. Perdoa o nosso pecado. Perdoa a nossa falta de vigilância. Perdoa porque a gente está embriagado. A gente está embriagado do nosso orgulho. A gente está embriagado da nossa pretensa espiritualidade. A gente está embriagado, Deus. E a gente não está percebendo que Satanás está nos destruindo. Tem misericórdia de nós. Nessa noite, em nome de Jesus, nós tomamos uma posição. Nós nos posicionamos. Abandonamos aquele pecado de estimação. Aquele pecadinho agradável, abandonamos ele nessa noite. Queremos uma vida que glorifique o teu nome, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga, Deus, eu sou teu. Diga, Deus, eu sou teu. Deus, eu sou teu e só teu, só teu, só teu. Consagrado, nazireu, para a glória do teu nome, orelha furada como escravo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, você pode dizer amém, 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 Jesus, aleluia. Aleluia. Senhor, eu quero consagrar os elementos da ceia. Eu consagro o pão, consagro o suco da uva. Nessa noite nós vamos estar participando, Senhor, do corpo e do sangue com alegria. E com essa consciência de que somos teus. Fomos comprados, não somos de nós mesmos. Nós temos um dono, um proprietário, alguém que manda e desmanda se ele quiser. Porque não somos mais de nós mesmos, pertencemos a Jesus Cristo. Então, Senhor, nessa noite, com temor no nosso coração, nós queremos participar do pão e do cálice, para a glória do teu nome. Quem pode cear? Você que é membro da casa, deixa eu dar uma palavra. Irmãos, Satanás tem usado uma estratégia na hora da ceia. A pessoa está vivendo uma situação que ele se sente inapropriado ou inapropriada para cear. Estamos com uma situação para resolver. Só que a situação já tem não sei quanto tempo, você já está não sei quantas ceias sem cear. A Bíblia diz, examine-se, pois, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que eu quero dizer, irmãos?
é que muitas vezes existe uma falta de posicionamento em resolver o problema. Então eu prefiro não cear. E vou deixando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, não sei. Porque eu não quero resolver o problema. Isso não é posição de crente não, gente. Tem que consertar. Está demorando por quê? Está ficando ceias e ceias sem participar. Pastor, está falando de quem? Não sei. Eu não fico olhando para você se você pegou ou não pegou não, irmão. Mas eu sinto de falar isso nessa noite. Conserta rápido. Se alguma coisa te faz sentir impróprio para a ceia, você precisa tomar uma direção rápida na sua vida, consertar e rapidamente voltar a participar da ceia, porque isso torna você participante, não é da igreja, é do corpo e do sangue de Jesus. Isso vai muito além de uma igreja. Isso tem a ver com Deus. Amém, queridos? Você é de outra igreja, está em comunhão com Deus, está em comunhão com a sua igreja, pode participar conosco. Foi batizado nas águas, você ainda não foi, então espera um momento, passa pelas águas, batiza, e aí você participa com a gente em nome de Jesus. Vamos louvar com alegria. E enquanto louvamos, os diáconos já podem partir para a distribuição. Pega o pão, pega o cálice, espera. Não come antecipadamente, não bebe antecipadamente. Todos juntos vamos participar. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. E que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além
de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluias. Aleluia. Alguém, porventura, deixou de pegar algum dos elementos, ou pão ou cálice? Deixou de receber? Aleluia. Queridos, a ceia, a Bíblia diz que é uma pregação sem palavras. Jesus disse que estaríamos anunciando o Evangelho todas as vezes que ceássemos. É uma pregação ilustrada, porque exatamente estamos em mãos com os símbolos maiores no que diz respeito à nossa fé: o corpo e o sangue, o sacrifício. E esse momento revela verdades profundas e poderosas. A primeira verdade de um Deus que habitava na eternidade, na glória celestial, e se fez homem. Nasceu de uma virgem, concebido pelo poder, não de um relacionamento íntimo do homem e de uma mulher, mas pelo poder do Espírito Santo. Nasceu de uma virgem, se fez carne, por isso que tem um corpo. Habitou entre nós, passou pelos mesmos sofrimentos que um homem vivencia: sede, fome, cansaço, solidão, rejeição, abandono, escárnios e até a morte, comum a todos os homens. Ele não se omitiu de vivenciar nenhuma dessas situações, ainda que sem pecado, recebendo a imputação do pecado de toda a humanidade, não somente de um povo, mas desde o primeiro homem que nasceu até o último que vai viver.
Jesus recebeu a imputação do pecado de todos sobre si. A ira, o abandono de Deus caíram sobre Jesus. Jesus bebe o cálice da ira de Deus. Irmão, a bondade de Deus é algo maravilhoso, mas a ira de Deus, coisa horrenda, diz o autor aos Hebreus, é cair nas mãos de um Deus irado. E Jesus caiu nas mãos de um Deus irado. A ira do pecado que Deus sentia pelo pecado, derramou toda em Jesus. Para quê? Por você. Para nos salvar. Para perdoar os nossos pecados. Nós estávamos irremediavelmente longe de Deus. Distantes de Deus. E Ele nos aproximou. Ele nos trouxe para perto por meio do seu sacrifício. Isso é uma pregação, irmão, sem palavra. Jesus, o homem, 100% homem, 100% Deus, morreu por nós. Derramou seu sangue, sua vida foi rasgada, partida. Não somente no aspecto físico, mas emocionalmente e espiritualmente falando. Jesus provou isso por nós. Mas a ceia também fala da ressurreição. Não há como tirar da ceia o elemento ressurreição. Nós não estamos aqui relembrando um Deus que até hoje está numa sepultura. Nós estamos celebrando um Deus que morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. A vida veio àquele corpo que foi enfermado pelo pecado, recebeu o juízo de Deus. Deus disse assim: eu recebi a sua morte, meu filho, como pagamento pelo pecado, como prova de que eu recebi o poder da vida. Entra nesse túmulo, e ao terceiro dia Jesus volta ressuscitado, corpo glorificado, o primeiro homem a receber o corpo que nós vamos ter no céu. Nenhum homem, a não ser Jesus, até o dia de hoje, recebeu esse corpo. Corpo que não tem mais nenhum tipo de inclinação ao pecado, à corrupção, à doença, à morte. Ele inaugurou. Mas a Bíblia diz que ele é a primícia, o primeiro fruto. Os outros frutos somos nós, que vamos receber essa glória, esse corpo incorruptível. Então isso é uma pregação, gente. Isso daqui, ó. Jesus ressuscitou. Mas a outra verdade, Jesus vai voltar. Amém? A gente não está aqui eternamente não, gente. Aqui é só um estágio. Diga comigo, é estágio. Jesus nos molda, nos purifica, nos santifica, nos treina. Viver uns com os outros, perdoar, aperfeiçoar o nosso caráter. Mas, sobretudo, deixa eu dizer uma coisa. Ele morreu. Não foi só para perdoar. Foi para ser Senhor da sua vida. Por isso eu quero encerrar, antes da gente comer o pão, perguntando uma única vez. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida? Pastor, eu quero viver para Jesus a partir de hoje. Quero entregar a minha vida para Ele. Quero pedir a Ele que me aceite. Quero pedir a Ele que tome o meu nome e escreva lá no livro da vida. Quero que Ele me perdoe. Tem alguém que quer entregar a vida para Cristo hoje, aproveitando esse momento de ceia? Pastor, eu quero. Levanta a sua mão, eu quero orar com você. Se tiver alguém hoje aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão, faz um sinal bem alto que eu quero ver sua mão. Juju, Deus te abençoe. Vem cá, Juju, fica aqui pertinho da irmã Maria. A Juju levantou a mãozinha dela, ela quer. Olha que coisa linda. Tem mais alguém? Pastor, eu quero. Vem cá, minha irmã, oh glória. Vem cá, Jefferson, com sua mãe. Ana Jacira, que coisa boa. Deus abençoe a senhora. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus? Vem cá, querida. É Amanda seu nome? Vem cá, Amanda, vem cá, vem cá. Vem com ela, Fernanda, deixa... Tem como deixar não? Vem com ela, Helenice.
Acompanha ela, vem cá. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão? Oh, gente. Tem mais alguém? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Faz assim. Isso. Tem mais alguém? Jesus quer ser Senhor. Para que ele morreu? Amanda, né? Para que ele morreu, Amanda? Primeiro para te perdoar, me perdoar, todos nós íamos para o inferno. Dona Jacira, mas sobretudo, Ele deu a vida dele para ser Senhor da nossa vida. Para se relacionar conosco, Ele quer ser agora aquele amigo perto, aquele amigo próximo. E a gente fica muito feliz por essa decisão que vocês tomam hoje, viu, Ju? Muito feliz. Você também, que bom. Glória a Deus. Everton. Acertei, né? Everton. Então, 4 vidas que estão aqui à frente, reconciliando e tomando uma decisão. Estenda as suas mãos aqui à frente. Jesus, nós queremos abençoar a vida dos nossos irmãos. Obrigado pela obra que Teu Espírito gera no coração deles nessa noite. Como igreja, nós os abençoamos. E que eles vivam profundas experiências com Cristo. Tu morrestes por eles e por nós. Tanto para nos perdoar, mas para nos trazer para perto do Pai. A Tua palavra diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, leva cada dia eles para mais perto do Pai, para uma comunhão, para uma intimidade, para um relacionamento. Espírito Santo, vai mudando, vai operando o novo nascimento, essa obra que começa de dentro. Oh, uma nova natureza. A maldição caia por terra, o jugo, a cadeia caia por terra em nome de Jesus. Não mais escravos do pecado, mas filhos de Deus. Nós os abençoamos nessa noite e os declaramos, Senhor, como a Tua palavra diz, irmãos nossos abençoados, filhos do mesmo Pai, para a glória de Jesus. Como igreja, nós os abençoamos. Vamos declarar assim, nós os abençoamos para uma vida poderosa, de intimidade, de relacionamento com Deus, um novo nascimento, operando mudanças e transformações profundas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por esses irmãos queridos, que nós abençoamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus pela vida deles. Ih, que aplausozinho mais. Ah, porque você está segurando. Então só diz assim, glória a Deus. Senão ia pão para um lado e suco de uva para o outro. Pegue o pão. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o entregou aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, este é o meu corpo, que é entregue por vós. Isso nos faz pertencentes ao corpo. É um símbolo de que nós fazemos parte de um mesmo corpo. Em memória do Senhor, que deu sua vida, comamos o pão, que é símbolo do corpo de Jesus. Levante o cálice. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse, esta é a nova e eterna aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim.
pois todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É uma aliança, é um relacionamento de aliança, um compromisso de que Jesus Ele quer ser, não apenas um dia ou uma temporada, Ele quer ser Senhor da nossa vida, sempre, 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 sempre. Em memória do Senhor, tomemos juntos o cálice, símbolo do sangue de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor, te glorificamos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor por nós. Muito obrigado pela tua entrega. Muito obrigado pelo teu sacrifício. Nós rendemos graças a ti, Senhor. Muito obrigado, tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Ali está. Aleluia. O Salvador. Aleluia. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o preço do pecado. Ele levou. Aleluia. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, o poder das trevas Vencido foi, a terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Segura aí que a gente vai cantar aleluia daqui a pouco. Cadê os nossos visitantes? Aqueles que vieram estar conosco pela primeira vez. Nossos irmãos da sala de boas-vindas já estão com lanche lá embaixo preparado. E nós gostaríamos de convidar você a acompanhá-los. Por favor, você que veio pela primeira vez, você que está com essa pessoa, acompanhe esses irmãos, essas irmãs que estão aqui ao lado esperando vocês. Vamos aplaudi-los bem forte em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora levante suas mãos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e sempre.
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te leve em paz, que o Senhor te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Você vai sair, vai dar pelo menos uns 2 abraços, tem café, tem chá lá fora, não sai correndo, dá um abraço no seu irmão, Deus abençoe sua vida, e a gente vai cantar aleluia, glória a Deus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia.